mas eu quero começar me apresentando. Eu sou Otávio, sou especialista em gestão comportamental, consultor também, trabalho na área de recrutamento e seleção, fundei a On Group, que é uma empresa de consultoria, né, e recrutamento e seleção principalmente, e agora parceiro da Solids, né? Já faz um tempo aí que a gente fez essa parceria com a Solids no intuito de difundir a gestão comportamental para as empresas e profissionais aí a nível de Brasil. Então vamos pensar no porquê estudar o comportamento humano, né? No porquê que é tão importante a gente estar aqui hoje, vocês que estão aí acompanhando a gente, fazer um investimento de tempo, de recursos para a gente tentar entender essa incrível máquina que é o comportamento humano, né? Que por mais que a inteligência artificial tenha avançado, inteligência aumentada, né, tenha avançado, nunca a gente chegou naquilo que se pode dizer que seja similar ao comportamento humano. Então, por isso que hoje não se usa tanto o termo inteligência artificial. Utiliza-se mais o termo inteligência aumentada, porque a inteligência artificial pressupõe que você reproduza a mente humana, que você emule a mente humana e dentro de um circuito ali robótico. E já viu-se que isso, pelo menos até agora, né, é impossível, porque a mente humana é composta, muito complexa e composta por milhares de vieses aí cognitivos que não é o objetivo do nosso momento aqui, mas que dificulta, que impossibilita que uma máquina consiga reproduzir isso aí dessa maneira. E a teoria diz que ela vai muito de encontro com esse discurso, porque ah, ela é baseada em estímulos. Então, quando a gente fala em comportamento humano, muito diferente de personalidade, o comportamento é uma reação a um estímulo. A personalidade é algo mais perene, né? Os psicólogos aí que não me deixam mentir. Então, o teste de personalidade mesmo você faz é um só, né? Não existe, exceto questões aí outras, né? De distúrbios, mas a personalidade é uma só, né? Ela muda pouquíssima coisa ao longo da vida da pessoa. Já o comportamento não. O comportamento ele é sujeito ao momento que essa pessoa está vivendo, aos estímulos que ela está recebendo, e isso tem muito a ver com fatores da vida dela e que a gente vai entender logo logo. Então, para a gente traçar uma linha do tempo do estudo do comportamento humano, a gente volta lá nos gregos, né? Muito antes do Império Romano, os gregos já justificavam os fenômenos da natureza como atributos aí da vida cotidiana. Então, para explicar questões que eram difíceis de serem compreendidas, utilizavam-se os elementos da natureza. Então, o trovão era a ira de Zeus, né? A fúria dos mares era o deus Netuno, né? Que fazia aquilo acontecer. Então, existia uma ação humana sempre atrelada a um comportamento, a um fenômeno natural, né? E aí, essa necessidade de entender como as pessoas funcionam, como elas se comportam, levou os gregos a traçarem um padrão de similaridade do comportamento com alguns elementos: fogo, terra, ar e água, né? Então, aquelas pessoas que eram mais enérgicas, né? Estava mais atribuído ao elemento fogo, né? Então, aquelas pessoas mais pacíficas, mais serenas, à terra, né? E aquelas pessoas mais voláteis ao ar. A água era aquela pessoa que conseguia penetrar em locais mais difíceis, que sempre traçava um caminho, independente do contexto. E aí a gente vai ver que no final, no que a gente entende hoje como perfis comportamentais, a gente vai traduzir isso aí para a sigla que a gente usa hoje, né? Que é comunicador, executor, planejador e analista. E aí, nesse ínterim, vocês vão fazendo aí uma análise para entender
o que vocês acham que corresponde a cada uma desses perfis que a gente tem hoje, né? Então, os gregos atribuíam esses elementos da natureza ao comportamento humano, tá? E aí, é interessante a gente fazer um paralelo aqui também com a atividade do porquê você entender como que as pessoas se comportam numa época tão distante. E aí a gente entende que os gregos, nesse período, o período helenístico, o período clássico, né, na verdade, os gregos viveram um momento de muita paz e tranquilidade, né? Então, eles desenvolveram a arte, cultura, passaram muito tempo, um tempo significativo ali, sem guerras, sem conflitos, que possibilitou com que eles desenvolvessem aí em muitas áreas das ciências e das artes, né? Então, arquitetura, engenharia, a gente tem até hoje aí ruínas que provam que foi um período assim excepcional da história da humanidade. E só que o homem, nós seres humanos, estamos sempre, como diria aí o ditado popular, com um olho no gato e o outro no peixe, né? Então, toda a civilização na história da humanidade desenvolveu ferramentas e técnicas para se precaver contra os inimigos, né? E naquele período, muito mais do que hoje, era necessário entender como que o seu inimigo pensava, para que você pudesse se antever a ele, né? É desse período aí, aquele clássico ditado que a gente usa até hoje, que é presente de grego, né? Quem que não lembra da história do cavalo de Troia? Que os gregos, né, numa batalha que se estendeu por anos e muito difícil, e, e aí os gregos fizeram lá um cavalo, né? Não vou entrar muito detalhado aqui na história porque não é o objetivo. Mas eles construíram um presente, um tributo ao povo rival deles, né? Para que simbolizasse ali a paz, né? Não, vamos dar uma trégua aqui e tal. E aí eles, dentro desse cavalo aí a gente sabe que estava cheio estava recheado ali de soldados que quando cruzou os portões de Troia, esses soldados desceram e atacaram, enfim, e levaram essa batalha, né? Então, assim, num período em que artimanhas desse nível eram traçados, você imagina a necessidade e a importância que era você discutir meios, ferramentas de como prever o comportamento dos seus inimigos. E mais para frente a gente vai entender ali quando a gente chegar na metodologia DISC atual, que isso aí até hoje ainda é uma vertente muito utilizada, né? Então vamos lá. E aí os gregos, né, atribuindo aos elementos da natureza, depois de muito tempo, surgiu lá nesse período helenístico aí também um cidadão chamado Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, né? Que começou a entender que o corpo humano ele não era algo banal, uma coisa simples, igual um animal, um elemento básico, né? É, que o corpo humano era complexo, que existia fatores internos ali dentro de nós que, que definia não só a nossa saúde, né, a nossa vida ou morte, mas também a forma como a gente se comportava. Foi Hipócrates que elaborou a teoria dos fluidos, né? Que ele imaginou que existia dentro de nós fluidos que circulavam, né? Que é o sistema circulatório. Hoje nós sabemos disso, né? Mas para vocês terem uma ideia, nessa época não se tinha noção de que havia um órgão que era o coração e que bombeava sangue para o corpo inteiro. Isso era tão incipiente o conhecimento sobre o corpo humano que não se tinha noção dessas questões. Então, Hipócrates, estudando o corpo humano, né,
E aí, assim, a gente fazendo um exercício aqui, né, de imaginar, né? Imagina ele dissecando esses corpos e se maravilhando com aquilo que ele estava vendo, né? Tem até um filme que eu recomendo para vocês, que é O Físico, que conta a história um pouco depois de Hipócrates, né? Bem depois, na verdade, de Hipócrates, do primeiro médico da história, eu esqueci, Ibsen, se não me engano, uma coisa assim, O Físico, o nome do filme. Que daí ele comete um ato assim de pecado mortal, que é abrir o corpo humano. Porque durante a Idade Média, teve-se a noção de que o corpo e a alma eram inseparáveis, que o corpo era sagrado, porque o seu corpo e a sua alma eram uma coisa só. Mas não entrando muito nesse mérito aí, tudo isso para chegar na conclusão de dizer que muito tempo atrás disso aí, o Hipócrates já estava lá dizendo que o corpo realmente era uma máquina e que havia ali dentro de nós elementos da nossa própria natureza que determinava o nosso comportamento. Então, ele desenvolveu a teoria humoral. O que quer dizer? O humor para... Tem uma colega aqui que é da enfermagem, que está acompanhando aqui, ela vai, não vai me deixar mentir, né? Que na linguagem médica, o humor é a coisa fluida, a coisa líquida, né? Então, o humor, a teoria humoral era a teoria dos fluidos. Então, ele dizia que existiam 4 principais fluidos corporais que determinavam o comportamento humano, que era a bilis amarela, o sangue, o fleuma e a bilis negra, né? A bilis amarela, que era contida ali no fígado, o sangue no coração, o fleuma no pulmão e a bilis negra o baço. Então, aquela pessoa que ela tinha uma influência maior da bilis negra, era aquela pessoa mais taciturna, aquela pessoa mais sombria, mais introvertida, e aquela pessoa que era levada pela bilis amarela, que é o fígado, né? Era uma pessoa mais, como diz hoje em dia, ainda, não sei se as pessoas ainda usam isso, né? Mas antigamente usava-se muito, eu me lembro, que falava-se que fulano tinha um inimigo figadal, que era aquele inimigo do fígado, aquele que era... Quem gostava de falar muito isso era o Jânio Quadros. Eu sei porque eu gosto de história, eu estudei um pouco os discursos dele, todo o discurso dele ele colocava, fulano é meu inimigo, figadal. Então, é aquela pessoa que é muito colérica, né? Que depois a gente vai ver lá, né? Mais na frente, né? Aquela pessoa que é efusiva. E o sangue, que é o fluido do coração, ele dizia que era aquela pessoa mais, como que eu posso dizer, mais emotiva, aquela pessoa que era mais influenciável pelos sentimentos, né? E depois a gente vai fazer um paralelo com um perfil que a gente tem aí, que é muito curioso. E o fleuma, né? Que é aquela pessoa, que é o fleuma que está relacionado ao ar lá, né? Na teoria dos gregos, que é aquela pessoa mais estável, né? Que ele está ligado ao fluxo, né? Aquela pessoa que vai na onda, né? Só que esses nomes, eles são nomes difíceis, né? E é complexo você dizer, né? Que uma pessoa tem... você é a bilis amarela, você é comandado pelo fígado. E por muito tempo isso aí perdurou, né? Essa teoria do Hipócrates, né? A teoria humoral. E o Hipócrates é antes de Cristo. Até Hipócrates é antes de Cristo. E depois de muitos anos, lá na Baixa Idade Média, em torno do ano 1000, não vou saber precisar o ano exato aqui, mas surgiu lá o Galeno, né? Em torno do ano 1000, meados do ano 1000, com a teoria de que, já pensando, né? E é importante a gente dizer que esses aí não foram os únicos que se debruçaram em cima de estudar o comportamento humano, mas são os principais, são os marcos principais na história
do estudo do comportamento. Então, o Galeno, tendo visto, já tendo estudado tudo isso que já se passou, e aí ele começou a desenvolver a, uma nova nomenclatura, uma teoria que reunia fundamentos do que já tinha sido visto até então, só que ele deu uma nova roupagem, né? Enquanto os gregos atribuíam o comportamento humano a elementos da natureza, Hipócrates veio e disse: não, a questão está dentro do corpo humano. Só que o Hipócrates imaginava que era uma questão física, uma questão palpável, uma questão que tinha ali um fluido. Se eu tirasse aquele fluido, eu resolvia aquele problema. Ou se eu manipulasse de alguma forma aquilo ali, eu resolvia. Já o Galeno, ele imaginava que, ok, né, tem uma questão interna que existe realmente, só que eu acho que não é uma questão relacionada a um elemento do nosso corpo, a um fluido corporal, ou a um órgão do nosso corpo. Eu acredito que seja alguma coisa relacionada ao nosso comportamento. Então, ele começou a dar um tom subjetivo para a questão do comportamento, né? E traçar um paralelo aí com padrões de procedimentos, né? Padrões de como a pessoa procedia, né? Então, ele traçou aí a teoria dele nos 4 eixos principais aqui, que é o colérico, o sanguíneo, o fleumático e o melancólico. O colérico, né, como o próprio nome já diz, é aquela pessoa enérgica, né, aquela pessoa figadal, né, como dizia o Hipócrates. E o sanguíneo, aquela pessoa mais emotiva, aquela pessoa que é passional, né? O fleumático, que é praticamente o mesmo nome ali do Hipócrates, né? Mas é aquela pessoa que é mais estável, aquela pessoa que é mais fluida, né? E o melancólico, que é aquela pessoa mais retraída, aquela pessoa mais voltada para o mundo interior, né? E com isso, ele abriu as portas para a gente entender o comportamento humano mais como uma coisa que nasce dentro de nós mesmos, mas não relacionada a algo físico, a algo palpável, e sim a uma construção que pode ser transitória, dependendo do contexto, né? E aí o Galeno, em torno do ano 1000, lançou essa teoria, e mais de 1000 anos depois que a gente foi ter aí um avanço muito significativo, né, que veio não foi assim de cara a teoria DISC, mas que veio materializar a teoria DISC logo na sequência, que foi os estudos do Dr. William Marston. Então, o Dr. William Marston, ele pegou esse apanhado de conhecimento e de informações que existiam a respeito do comportamento humano, e era uma figura que era assim muito interessada pelo comportamento humano. E ele próprio tinha uma história de vida muito interessante do ponto de vista do comportamento. São assuntos assim, são fatores que não têm relação direta com a metodologia DISC, mas que é importante para a gente entender quem foi a pessoa que esteve por trás disso aí. Mas o Dr. William Marston, ele foi o inventor do detector de mentiras. Ele inventou o teste de medição pressão arterial sistólica, né? E aí, com isso, ele entendeu que se ele conseguisse medir a pressão arterial da pessoa enquanto ela estava sob um monitoramento ali, ele entendeu que se essa pessoa mentisse, ela ia ter uma variação de pressão, e com isso ele conseguia identificar se essa pessoa estava falando a verdade ou se ela estava mentindo. Enfim, e aí é o inventor aí do detector de mentiras, o polígrafo, né? Foi ele também que inventou a Mulher Maravilha. Ele foi o criador aí da Mulher Maravilha. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra, né?
Então, mas ele era envolvido com, ele tinha também essa atuação aí, né, na literatura, ele dava aula em universidade, e isso tudo foi em meados de 1930, né, na década de 30, né, e é importante a gente entender o que estava acontecendo no mundo no ano de 1930, né? Em volta de 1930. O mundo tinha acabado de sair da Primeira Guerra Mundial, 1918, né? 1919, Acordo de Paz, e aí acabou de fato. Os anos 20, entre 1920 e 30, foi a década de recuperação econômica da Alemanha, o realinhamento dos países no mundo, né? E mais para frente, logo em seguida, 1930 e poucos, o mundo novamente entrar em atrito, instabilidade política, econômica, e que ia desenrolar na Segunda Guerra Mundial, ali em 1939. Então, essa efervescência, o mundo estava vivendo uma efervescência, né? Os meios de comunicação também já estavam evoluindo, surgiram popularizou-se, né? A publicação, né? De impressos, né? Então, surgiu a imprensa, né? De uma forma comercial, de uma forma muito mais comercial, e a gente vê que o pano de fundo disso tudo aí é a globalização, né? O movimento de globalização. E o Dr. William Marston, ele era polígamo, né? Que, quando tem mais de uma esposa, né? Então ele tinha ali as esposas, todas elas conviviam em perfeita harmonia, e foi através de uma delas que ele se inspirou para escrever a Mulher Maravilha. E o objetivo da Mulher Maravilha, naquele momento, era mostrar para as pessoas como que seria o padrão ideal da mulher desses. Então, a Mulher Maravilha, para o Dr. William Marston, ela tinha uma conotação muito instrutiva, né? Ele entendia que aquele movimento todo de difusão da publicação impressa, do rádio, e os quadrinhos estavam assim, ganhando uma notoriedade muito grande, e ele entendia que através dos quadrinhos era possível você doutrinar, era possível você ensinar pessoas, né? E aí a gente vê que começa a ter uma, uma manipulação, sempre houve, né? Mas do ponto de vista do contexto de globalização, a manipulação da imprensa, dos meios de comunicação, ela ganhou assim uma repercussão muito grande no período pré-guerra e muito mais depois do pós-guerra, né? Então, as grandes potências elas estavam se alinhando nesse momento aí de pré-guerra, e depois do pós-guerra a gente sabe que a Guerra Fria fez com que isso se tornasse praticamente a regra. Então, nesse contexto aí, o Dr. William Marston, que ele entendeu esse movimento, né, e teve o interesse de aprofundar os conhecimentos, ele lançou uma obra que hoje em dia existe até um ditado, né, que diz que o pessoal usa aqui atualmente, né, não sei se vocês todos conhecem, mas flopou, quer dizer, uma coisa que não foi para frente, né? Então, quando você faz alguma coisa que ninguém dá moral, que as pessoas te ignoram, eles dizem que flopou, né? Então, o Dr. William Marston ele lançou uma obra chamada As Emoções das Pessoas Normais, que depois veio a se materializar na teoria DISC. E aí, essa obra dele aí flopou, né? Ninguém deu moral para essa publicação. É uma publicação grande, muito extensa, e na época o pessoal não deu muito interesse, não se sentiu muito à vontade com essa obra, não. Mas, nas Emoções das Pessoas Normais, ele começa a entender que o comportamento humano ele é muito sujeito a questões
muito pontuais do contexto que essa pessoa está vivendo, seja ela interna ou externa. Interna, o que é? A percepção que essa pessoa tem de si mesma e do ambiente que ela está vivendo. Tanto que todos os testes diz que a gente vê que eles são... Ótimo, excelente, Vânia, obrigado. Vamos lá. Então, todos esses testes a gente vê que ele tem essa primeira bateria de questões que trata da percepção que você tem de você mesmo, e a segunda que trata da percepção que você tem do ambiente e a influência que ele oferece, né, para você. Então, nessa obra ele traça muito esse paralelo, né, sobre os fatores internos e externos, a percepção interna e externa, e que depois a gente vai ver que se desdobra na teoria DISC e que vai trazer para nós aqui uma possibilidade de entender o comportamento humano de uma forma muito mais estruturada. E aí é interessante eu comentar aqui com vocês que teoria DISC é diferente de teste DISC. Então, a teoria DISC, que DISC é a abreviação, né? Na verdade, são as iniciais dos termos dominância, D de dominância, I de influência, S de estabilidade, que vem do inglês, né? O DISC é do inglês, stability, e o C de conformidade. Então, dominância, influência, estabilidade e conformidade. Então, a teoria DISC, ela fala justamente sobre esses fatores, mas vai muito além, né? Então, como entender esses fatores aí do ponto de vista interno, né? Então, qual que é a visão que eu tenho de mim mesmo, né? E como que eu me enxergo em determinadas situações e contextos, e qual que é a percepção que eu tenho do ambiente em que eu estou posicionado. É mais ou menos como se você estivesse se olhando no espelho e, no primeiro plano você enxerga você mesmo. E no segundo plano você enxerga uma pessoa te observando. Então, a primeira percepção, que é aquela que você tem de você mesmo, e que ela tende a ser condicionada pelas experiências que a gente está vivendo naquele determinado momento. E aí é por isso que eu digo que o comportamento ele muda, né? O perfil comportamental ele muda ao longo do tempo e dependendo das situações. Por quê? Diferentemente, né, da personalidade, do teste de personalidade, e é importante dizer aqui também para os colegas que estão aqui que o teste de personalidade ele é uma competência dos psicólogos, né? Então, o perfil comportamental é uma coisa, o teste de personalidade é outra. Existem uma confusão muito grande quando você fala de teste de personalidade e teste de perfil comportamental. Algumas pessoas acabam confundindo isso aí, e é importante que nós tenhamos essa visão muito clara de que o teste de perfil comportamental ele não se atreve a falar sobre personalidade, que é uma outra questão, né? Personalidade, tanto que quando você vai fazer o seu teste do Detran lá para se habilitar, né? Tirar sua carteira de habilitação, você faz o teste uma vez, na primeira vez. E quando você vai renovar sua carteira, você faz os outros testes os médicos, né? Você olha lá naquele aparelhinho, enfim, o médico faz umas perguntas para você, mas o teste de personalidade já está feito, né? Personalidade humana, né? Ela tende a não variar muito ao longo da nossa vida. E o comportamento não, o comportamento ele é relacionado aos estímulos que a gente sofre constantemente. Então, muitas vezes, quando a gente vê um teste comportamental de um adolescente, a gente vê que ele muda muito rápido. Então, você faz um teste comportamental no adolescente hoje, amanhã já é outro, né? Porque os adolescentes eles estão nessa fase, né, de construção aí, né?
de vivência, né? De ver muitas coisas, né? De viver muitas coisas. E aí, voltando aqui para o Dr. William Marston, ele elaborou essas teses aí, que fundamentaram a teoria DISC, e nos possibilitou ter essa visão mais ampla e abrangente do comportamento e traçar um meio de estruturar isso, né? Então, de lá para cá, surgiram aí vários testes DISC, que a gente encontra aí muito no mercado. E aí, de novo, né? Para quem não acompanhou no início aí, o teste DISC e o Profiler são coisas diferentes também. O Profiler, ele é um teste DISC, mas ele vai muito além do teste DISC, né? Então, quem teve a oportunidade de já fazer um teste DISC aqui, sabe que ele tem lá suas limitações. Ele é muito interessante também, você consegue você mesmo em casa. Eu mesmo comprei um livro esses dias do Eduardo Ferraz, um livro bem bacana, que eu gostei bastante, né? Seja a pessoa certa no lugar certo. E ele traz lá dentro do livro um teste DISC, né? Hoje até tornou-se comum pessoas aí ligadas ao desenvolvimento humano trazer sempre um assessment dessa envergadura para poder ajudar as pessoas que estão ali buscando esse auxílio a se entender melhor. Isso a gente vai se aprofundar bastante no nosso módulo em que a gente vai falar sobre a aplicação do mapeamento comportamental dentro de organizações e também fora, de forma a transformar isso em um produto, né? Então vamos lá. E aí a gente teve aí a metodologia DISC, para não estar passando aqui. Pronto. E aí a gente traduziu essas iniciais, né, da teoria DISC, né, dominância, influência, conformidade, estabilidade, para os 4 perfis que a gente tem hoje no Profiler, que é o executor, comunicador, planejador, analista. Por que isso? Mudou alguma coisa? Teve um outro grande salto na história do comportamento humano? Não. O que teve é a gente entender que, enquanto o Dr. William Marston, na sua obra, as emoções das pessoas normais, imagina só alguém lendo um livro desse em 1935, As Emoções das Pessoas Normais. Lembrando que naquela época ainda existia o sanatório, né? Que as pessoas que não eram consideradas normais, elas eram internadas no sanatório, inclusive aquelas que tinham algumas questões aí que hoje são muito naturais, né? De comportamento. Então, vamos lá. A gente traduziu a dominância, influência, estabilidade, conformidade para esses 4 nomes bonitinhos aqui, porque a gente entende que faz muito mais sentido eu chegar para a Rayane aqui e dizer para ela assim, olha, Rayane, você é uma ótima executora, mas eu queria que você fosse um pouco mais analista. Agora imagine eu dizendo isso de outra forma, olha, você é muito dominante e eu queria que você fosse mais conforme. Dá a entender, não dá a precisão exata daquilo que a gente quer dizer. Ela é muito condicionada. Então, quando você fala que uma pessoa é dominante, você vai pensar, bom, essa pessoa é um carrasco, né? Aquela pessoa controladora, né? É um cara truculento, né? Dominante, né? E uma pessoa conforme, uma pessoa que se contenta com qualquer coisa, né? Então você tem aquele viés que te leva a pensar em coisas que não é de fato aquilo que representa, né? A teoria diz que. Imagina só, uma pessoa influente, eu sou uma pessoa influente, nossa, que bacana. E você, fulano, o que você é? Eu sou estável. Então não cola muito bem. E por que essa nomenclatura, executor, comunicador, planejador, analista, ela é tão importante? Porque a gente vai entender que a utilização que é mais produtiva, que é assim, mais, na verdade, mais utilizada, mais explorada ultimamente, é no campo organizacional, dentro das empresas. Então, a gente vai ver também que o profiler ele tem muito uma vertente corporativa, profissional. Então, ele vai ter algumas
alguns indicadores, alguns gráficos que vão dar uma noção muito assim, precisa de como essa pessoa se comporta no ambiente de trabalho, o radar de talentos dela tem muito a ver com o ambiente de trabalho, mas não é só aí que ela pode ser empregada. Eu digo que ela é muito mais explorada pelo meio organizacional, embora ela ofereça a possibilidade de você entender as pessoas no seu contexto familiar, no seu contexto no social de um modo geral, né? E por que não como uma ferramenta de marketing, uma ferramenta comercial, né? Então, dentro do mundo corporativo faz muito mais sentido essas nomenclaturas.